A partir de hoje eu vou estar fazendo uma série onde a base dessa série é essa palavra. Nós somos filhos, não somos apenas servos. E às vezes vai contradizer com tudo aquilo que você aprendeu, que você viveu, com tudo aquilo que você tem visto. Mas há uma diferença, e é isso que nós vamos falar durante essa série. Pastor, por qual a importância de saber a diferença de ser filho e de ser servo? O servo, amado, ele sempre vai servir alguém, e o seu pagamento é apenas aquilo que foi imposto, aquilo que lhe foi prometido. Mas o filho, ele é herdeiro de tudo aquilo que o pai tem. O servo, ele só tem aquilo que foi programado para ele receber. E o engraçado é que temos muitas vezes a atitude de servos, sabe? Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A pergunta, amado, que muitos fazem quando vê uma afirmação como essa, né? E a Bíblia não diz que nós somos servos. A Bíblia não fala que nós somos servos exatamente. Mas a Bíblia diz que nós somos comprados para servir ao Senhor. Preste atenção, os apóstolos foram sim chamados de servo. Mas há algum problema, pastor, ser chamado de servo, ser considerado como servo? Evidentemente, amado, todos nós servimos ao Senhor. Os apóstolos aqui, eles se apresentavam nas suas epístolas também como servo do Senhor. Amém? Em Filipenses 2,7 diz que o Senhor assumiu a forma de servo e serviu esta forma até o dia da morte. Que Senhor é esse? O próprio Senhor Jesus. Acompanhe no quadro. Qual é a primeira coisa que você se tornou em sua vida? A primeira coisa que todos nós nos tornamos foi, quando viemos a esse mundo, foi filho, ou é filho. A primeira coisa que você é, e a coisa mais importante do universo, é você entender que é filho. Preste atenção, amado, quando você nasceu ao mundo, quando você veio a este mundo, quando você teve vida como filho ou como servo? Eu quero te dizer que no dia que você aceitou o Senhor Jesus, toda a servidão caiu por terra, e naquele momento você nasce no Espírito e você passa a ser filho. Quando você entende, na verdade, sabe, que quando você é filho, tudo na sua vida é afetado, porque há uma mudança. Quando você trabalha com alguém do seu lado durante anos, e um dia você descobre que ele não é um peão igual a você, ele é filho do dono, mudou alguma coisa para você? Com certeza. Talvez a sua amizade não, mas você sabe que ele não é alguém comum. Ele é alguém que é herdeiro, não de um salário como o seu, mas ele é alguém que tem tudo aquilo que vai ser dele. Quando nós nos comportamos como servo, nós acostumamos a viver de migalhas, e é isso que o diabo quer, sabe? O problema é que às vezes nós não entendemos que somos filhos, e por isso nós não desfrutamos daquele que é filho. Por quê? Porque nós não nos acostumamos com a afirmação que sempre ouvimos. O que você mais ouve é assim: que nada, todo mundo é filho de Deus. E quando nós ouvimos isso, amado, sabe, parece que esse status perde o valor. Porque não que nós queremos ser diferente, mas a Bíblia diz que você se tornou uma pessoa diferente. A Bíblia diz que você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, você nasceu de alguém. De quem? De Cristo. Você pode correr para todo lado, você pode cair, você pode fazer o que for, mas você não vai deixar de ser filho. O seu velho homem morreu, sabe quando? Quando Cristo morreu e a morte dele se tornou a sua morte. Parece meio confuso isso, mas isso é uma questão de fé. O novo homem que renasceu é agora filho de Deus e tem uma nova natureza. Talvez você não tenha percebido o quanto você mudou desde a sua conversão, que faz 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas as pessoas que estão ao seu redor percebem que há algo novo em você.
Até mesmo aqueles que não te conhecem, quando eles se deparam contigo, até você prestando um trabalho, fazendo alguma coisa, eles vão olhar para você e falar assim: olha, eu vejo algo diferente em você. Você é cristão? Quando alguém pergunta isso para você, é porque realmente o velho homem foi embora e o novo está presente. Talvez você diga: pastor, mas eu ainda tenho alguns pensamentos, sabe, que eu tinha no passado, eu tenho alguns trejeitos do passado, eu tenho algumas atitudes do passado. É verdade, porque você mora e habita no mundo caído, mas o Senhor já te fez filho e não mais servo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Repita comigo: a minha identidade está fraco. A minha identidade está profundamente associada com a minha paternidade. Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 17 diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Algumas versões está escrito: trata-me como um dos seus servos. Acompanhe no quadro. Quando o filho pródigo voltou para casa, o seu pai lhe deu 3 coisas que representam aquilo que o pai também nos dá, porque somos filhos e não servos. Ele queria ser tratado como servo, uma vez que havia se comportado tão mal, mas ainda assim o pai o tratou como filho. Há muita glória quando filhos decidem servir, mas é muito triste quando filhos querem ser tratados como servos por causa do pecado. Os 3 presentes que o pai deu ao filho pródigo no seu regresso para casa nos falam também daquilo que Deus nos dá agora que somos filhos. Na visão daquele homem, amado, daquele jovem, daquele garoto, ele não era bom o suficiente para voltar como filho, porque ele entendeu assim: poxa, eu traí a confiança do meu pai, eu pedi que ele desfazesse de tudo e me desse a minha parte. Consequentemente, quando o pai reparte a herança, ele não dá apenas para um, fica o restante com ele, para depois ele dar para o outro. Não, a Bíblia não relata exatamente, mas diz que o pai pegou todas as suas posses e dividiu. E quando ele divide, ele tanto dá para o filho pródigo que gastou tudo, quanto para o irmão mais velho que ficou lá. Amém? Senão seria um Deus incoerente, e Deus não é incoerente. O que nós precisamos entender é que ele se achou que não era bom o suficiente. Ele diz assim: o meu arrependimento não é o bastante. Não, eu vou voltar para lá, eu quero viver, eu quero ser chicoteado se preciso for, eu quero ser servo se preciso for, mas eu quero voltar, eu quero pagar o preço. Esse é o nosso problema. Nós esquecemos que Cristo já pagou por nós todas as coisas. Nós esquecemos, se você cair, a palavra de Deus nos garante, se você cair, o levantar é de Deus, é Ele que te levanta, Ele te coloca de pé, porque você é filho e filho amado do Pai. Você está entendendo? Por isso ele queria ser tratado como servo. Muitos pensam que não são dignos de ser chamado de filho. Muitos acreditam porque você se desviou um tempo, se afastou da igreja, deixou de tomar Santa Ceia, deixou de ir para a célula, sabe? Vem o acusador e diz assim: olha, se Jesus voltar hoje, ou se você morrer, você vai para o inferno. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: se você não estiver em comunhão e a volta de Jesus for hoje, muitas pessoas ficam, mas não quer dizer que elas não poderão ser salvas neste mundo. Vai ser muito mais difícil. É por isso que nós temos que colocar as nossas barbas de molho, servir ao Senhor. Pastor, mas eu estava um dia, sabe, na minha casa, chegou alguém, depois veio uma tristeza, uma angústia, e eu não senti vontade de ir para a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: não é o Espírito Santo que está colocando isso no teu coração, e sim o diabo. Porque ele quer que você volte a ser servo, ele quer que você volte a ser escravo, ele quer que você precisa pagar alguma promessa, fazer alguma coisa para merecer, e o Senhor te diz: você não precisa fazer nada, porque eu já fiz tudo na cruz, tudo já está completo, já está consumado. A sua ceia hoje, ela não é apenas uma ceia de arrependimento, porque eu sei o quanto você tem se arrependido, mas tem que ser uma ceia de aliança. Pai, eu sou filho, eu não sou apenas servo, eu sou agora chamado de filho do Altíssimo, eu estou aqui para participar da tua mesa. Sabe, querido, realmente nós não merecemos, não somos dignos. O filho, ele pode ser indigno, ele pode ser terrível como for, ele nunca vai deixar de ser filho. Você está entendendo? Nunca vai deixar. Ele nunca vai, nunca vai alterar o seu status por causa do seu comportamento.
O filho pródigo imaginou: mas eu fui uma pessoa má, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Não foi isso que ele diz, o texto? Mas quando o pai chegou lá, o pai falou assim: ó, tem uma coisa, eu te aceito de volta, só que daqui para frente não me chame de pai, me chame de Senhor. Foi isso que o pai falou? A partir de agora você vai ser tratado como os outros. Você vai dormir lá no curral, talvez com os boi, talvez lá no chiqueiro, porque você estava comendo até onde você estava comendo comida de porco. Então, já que você foi rebelde, é para lá que você vai, é assim que você merece. Esse é o coração, sabe, de um homem que também é servo, porque ele quer pagar com a mesma moeda. Mas a pessoa do pai aqui era Cristo, e a pessoa do filho pródigo somos nós. O desviar para o mundo é o mundo que nos atrai, e nós queremos gastar tudo aquilo que Deus nos deu. O Senhor te deu um trabalho, você quer usar o dinheiro desse trabalho no mundo. O Senhor te deu um benefício, você quer gastar esse benefício no mundo. E o Senhor te diz assim: meu amado, se você continuar desta forma, você vai perder tudo, mas mesmo o dia que você voltar, eu estou de braços abertos. Ele te ama acima de todas as coisas. A Bíblia diz, amado, que quando ele vinha de longe, e quando aquele pai o avistou, ele ficou compadecido daquele jovem, sabe? E a palavra diz que o pai saiu correndo, sabe? E abraçou aquele jovem e o beijou. Eu já falei disso aqui, já preguei sobre isso. Que ele levanta a sua túnica. Ele já era um senhor de idade, ele não conseguia correr, sabe, com aquele vestido, mas ele levanta, ele expõe a sua nudez, porque ele sabia que quando ele corresse, ele tinha que correr primeiro que todo mundo, porque a cultura da época, quando aquele jovem chegasse dentro daquela cidade, no meio daquele povo, ele seria apedrejado. Sabe o que o pai faz? Ele corre na frente, ele recebe todas as pedras, mas ele abraça o filho e beija, porque quando ele beija o filho, ele está dizendo para todo mundo: vocês podem acusar, mas eu o perdoo. Você está entendendo? Ele já te perdoou, porque você é filho amado. O pai, na verdade, nem esperou o filho acabar de falar, mas imediatamente disse aos seus servos, porque o pai tinha servos. Olha o que diz em Lucas 15, 22. Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei também e matai o novilho cevado. Sabe, querido, o filho antes mesmo, talvez chorando, arrependido ali, antes de falar para o pai: pai, eu estou aqui, mas olha, pisei na bola, eu queria que o senhor me tratasse como servo, como um dos seus empregados. Antes que ele falasse alguma coisa, o pai o beijou e disse assim: chame os meus servos, traz a melhor roupa para ele. Sabe, querido, às vezes nós não conseguimos entender o tamanho do amor de Deus, mas tenha bem claro em sua mente que cada presente que o pai deu, que é dado, ele dá somente aos filhos. Diz assim: o melhor do pai, vocês estão aqui ainda? O melhor do pai é dado aos filhos e não aos servos. Sabe, as vestes, o anel e a sandália é dado ao filho. O escravo, amado, o servo, ele não ficava sempre na casa. O filho sim é para sempre. Ele pode ter 100 anos, ele pode ter a quantidade de anos que tiver, a experiência que tiver, ele nunca vai deixar de ser seu filho. Assim somos nós com Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho. Vou ler de novo. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. No passado nós éramos servos, como todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Infelizmente, como eu era servo de Satanás, servia ao diabo, estava enganado, sabe, era roubado no mundo espiritual o tempo inteiro. Mas o dia que eu aceitei Jesus, eu deixei de ser servo para ser filho. Eu continuo tendo atitude de servo, porque eu amo servir ao Senhor. Então nós somos servos sim, mas a nossa condição não é de servo, a nossa condição é de filho. Você está entendendo? Você pode trabalhar na empresa do seu pai,
E você pode até se propor a ficar no meio dos peão. Você vai estar lá, talvez recebendo o mesmo salário que os peão, porque você optou por isso. Mas entenda uma coisa: todos que souberem quem você é, vai olhar você diferente, mesmo que o seu olerite é igual ao dele, sabe? Porque o dia que você falar, eu não quero mais aqui, o Pai vai te colocar no lugar melhor, porque tudo isso é seu. Servos não se tornam filhos porque servem. O mundo diz que Deus está em todos os lugares e que todo mundo é filho de Deus. Mentira. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus não está em todos os lugares. Filhos que decidem servir, na verdade eles manifestam a glória de Deus. Se você vê o filho do patrão lá junto do teu lado trabalhando, você não vai chamar ele de coitado e falar, nossa, mas olha a mente desse cara. Ele é dono de tudo, ele poderia estar na Disney, ele poderia estar em Manhattan, ele poderia estar em qualquer lugar. Não, ele está aqui porque ele está aprendendo, ele está vindo de baixo, ele valoriza o que o pai fez. É muito diferente. Quando nós servimos a Deus, ninguém pode nos chamar de puxa-saco. Quando nós servimos a Deus, o Senhor vai dizer, você é filho e você faz porque você ama, sabe? A glória vem quando os filhos servem. É por isso que nós servimos ao Senhor na igreja, é por isso que nós servimos ao Senhor na célula, é por isso que nós servimos ao Senhor no nosso dia a dia, no nosso viver. Quando os filhos servem, eles se alegram quando assumem aquela posição, porque eles sabem que são filhos. Eles servem porque o coração do Pai está nele. O coração do Pai é um coração de servir. Olha o que diz Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, irmão, nós precisamos aprender a nos relacionar primeiro como filho. Não adianta, o seu DNA agora é o DNA de Cristo, sabe? O que então te caracteriza como filho? Preste atenção, quando esse filho voltou, o pai deu a ele 3 presentes. Diz, o pai deu a ele 3 presentes. Primeiro, ele mandou trazer a melhor roupa, um anel ele colocou no dedo e mandou colocar sandália nos pés. Talvez você fale, pastor, um homem com tanto dinheiro, 3 presentes, uma roupa, um anel e uma sandália. Tudo isso tinha um significado, e eu quero passar esse significado para você. O primeiro dele, vestes de justiça. Isaías capítulo 61, versículo 10 diz assim: a primeira coisa que o Pai nos dá são vestes de justiça. Hoje eu posso dizer, em Cristo eu sou justo, porque quando eu visto as vestes de justiça, eu me coloco na posição de filho. Olha o que diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. O dia que nós aceitamos Jesus, eu falo por mim, todos sabem de onde eu vim do Candomblé. O dia que eu aceitei Jesus, o Senhor tirou todas aquelas roupas, todos aqueles pactos de sangue que eu havia feito, e no mundo espiritual eu não conseguia enxergar, mas Ele me colocou vestes novas. Ele colocou uma veste nova. Ele disse: a partir de hoje você é filho, a partir de hoje eu pago o alto preço que paguei por sua vida. E eu quero relatar o que esse manto de justiça representa. Acompanhe no quadro. Esse manto de justiça representa uma nova posição diante de Deus. Recebemos o dom da justiça, e nossa justiça não é resultado de nossas boas obras ou de bom comportamento, mas é algo que recebemos pela fé. É a justiça do próprio Senhor Jesus que foi colocada em nós,
você é justo porque tem tentado conquistar essa posição ou porque recebeu de graça? Eu creio que hoje quase todos os irmãos responderiam que recebemos de graça. Mas tememos que alguns ainda vivam como se ainda tivesse de conquistar. Não tente conquistar o que já foi conquistado. Viva como filho. O seu entendimento sobre isso vai afetar diretamente a forma de como você se relaciona com Deus e também como se relaciona consigo mesmo. O filho pródigo, amado, não havia feito nada para ganhar esses 3 presentes. Ele imaginava o seguinte, que ele iria chegar e o pai iria esculhambar com ele. Iria falar, tudo bem meu filho, você é meu filho, fazer o quê, né? A gente não escolhe filho. Ele imaginava que o pai ia dizer assim, não, você nem precisa falar nada, cala a boca. A partir de hoje você vai ser aceito, porque eu não tenho como te jogar fora, mas você vai ser escravo, você vai ser servo. Pelo contrário, ele não merecia ganhar esses 3 presentes. Mas veja o que o pai diz para ele. Primeiro, quando ele quer falar com o pai, ele fala de uma forma como servo. Acompanhe no quadro. Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse, não sou digno. Isso significa que em algum momento ele pensava que era digno. Muitos ainda vivem assim, pensam que precisa ser digno de serem tratado como filho. Baseia o seu relacionamento com Deus e com as obras de merecimento. Mas eu tenho uma boa notícia, você nunca será digno. Romanos 4,6, e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor. Então toda essa justiça foi Cristo que conquistou. É engraçado quando nós olhamos para alguém que temos raiva. Por algum momento você ficou com raiva de alguém que te prejudicou a sua família, que fez algo, sabe, que você realmente não perdoa. Eu já vi pessoas chegar para mim e falar assim, pastor, eu fiquei com raiva de uma pessoa, mas eu quero te confessar uma coisa, também fiquei com raiva de Deus. Eu falei, por quê, meu irmão? Aí ele contou a história de alguém que prejudicou muito a família dele. E que ele orava ao Senhor para que Deus fizesse justiça. E um dia ele ficou sabendo que essa pessoa tinha aceitado Jesus. E quando encontrou esta pessoa na rua, quis dar um abraço nele, pedir perdão e falou assim, meu irmão, chamou o que ele achava que era inimigo, de irmão, meu irmão, agora eu estou em Cristo, o Senhor já perdoou todos os meus pecados, e eu gostaria de todo o meu coração de te pedir perdão. Sabe o que o irmão crente disse? Se dependesse de mim você ia para o inferno, porque ele estava com raiva. Mas quando ele saiu, quando eu conversei com ele, orei por ele, ele volta para casa, uma semana depois ele encontra aquele rapaz, e ele então chama o rapaz, pede perdão e se abraça. O Senhor arrancou aquele sentimento. O problema, amado, é quando nós amamos alguém, a gente quer defender essa pessoa de toda forma. Mas quando nós temos raiva de alguém, talvez inconscientemente você deseja a morte para essa pessoa. Da mesma maneira que o Senhor amou a mim, amou a você, também vai amar a outros. Não importa o que foi feito. O filho pródigo estava nesse sentimento, sabe? Se o pai me aceitar lá como servo, eu já estou, sabe, ganhando muita coisa. Romanos 4,3 diz que quando Abraão creu em Deus, ele recebeu o dom da justiça. Sabe, e a justiça é um dom que nos é imputada. Sabe por quê, amado? Porque Deus nos ama de tal forma, porque não foi da vontade dele que Adão caísse, e que a partir de Adão, o homem que ele criou, viesse a pecado sobre a tua vida. Eu já ouvi alguma coisa parecida, pastor, por que eu nasci pecador se não foi eu que pequei? Porque o homem nasceu do pecado. É como uma criança que talvez tenha HIV positivo, vive, né? É soro positivo por ter HIV. Ele vai dizer, por que eu sou obrigado a carregar esta doença, sendo que essa doença veio dos meus pais, eu não tenho nada a ver com isso. Porque tudo que vem do pai passa para o filho.
E o que o Senhor tem para nós é uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Uma coisa que nós precisamos aprender é não dar ouvido ao acusador. Porque o acusador sempre vai te condenar. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que Paulo coloca essa expressão? Agora, pois, já. Porque não vai ser no futuro, não vai ser quando você fizer alguma coisa boa, não vai ser quando você merecer. Agora, a partir do momento que você aceitou Jesus de todo o seu coração, você é feito justiça de Deus e nenhuma condenação há mais para a tua vida. Sabe, querido, há uma história interessante no livro de Zacarias. A Bíblia diz que depois que o povo de Israel voltou para o cativeiro, sabe, eles tornaram a edificar o templo. E o homem de Deus usou isso para edificar o templo. Esse homem chamava Joshua. Joshua era o mesmo Josué. No hebraico não existe vogal, só consoante. Então Josué também é Yeshua. Jesus é Yeshua. Porque não tem como o português e alguns outros idiomas do mundo que tem as vogais e consoantes junto. Era só consoante. Então Joshua era a pronúncia. Mas se você analisar, Josué é uma figura de Cristo, é um libertador. Ele era o sumo sacerdote e a Bíblia diz que Zacarias teve uma visão com ele. Olha o que diz Zacarias 3:1. Deus lhe mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. A Bíblia diz, amado, na velha aliança, que Satanás estava à direita do homem para acusá-lo. Mas agora, na nova aliança, nós temos um advogado à nossa direita. A Bíblia diz que Cristo é o nosso advogado. Uma vez que você aceita Jesus, o acusador, ele sempre vai estar tentando te julgar, te condenar, falar na tua mente. Mas lembra ele que hoje você tem um advogado chamado Cristo Jesus que está do seu lado. E o Senhor repreendeu a Satanás e mandou que tirasse de Josué aquelas vestes sujas e colocasse nele o que? Trajes finos. Olha o que diz Isaías 64:6. Diz que toda a nossa justiça são trapo de imundícia. Por que o Senhor mostra essa visão a Zacarias? Para nos mostrar que as nossas vestes se sujam por causa do pecado. O pecado, ele não consegue sujar o teu corpo, a tua alma, aqui no sentido figurado, mas ele suja as tuas vestes. Por quê? Porque o pecado é assim, o diabo, ele faz tudo para você pecar. E quando você peca, ele é o primeiro a te expor. E como que ele vai te expor? Aquilo que as pessoas conseguem ver e enxergar. E quando as pessoas enxergam, quando uma roupa toda branca tiver pelo menos uma pontinha de vermelho ou de preto ou de qualquer outra cor, de longe vê que está sujo. Mas apenas um pouquinho. Às vezes nós imaginamos assim: não, meu pecado é tão pequeno. E às vezes nós ficamos nos assegurando em relação a isso. Acompanhe no quadro. Era assim que estávamos vestidos, mas agora ganhamos veste de justiça. Há 3 palavras usadas para descrever a nossa condição: pecado, transgressão e iniquidade. O pecado tem a ver com a nossa natureza, a transgressão está relacionada com a lei, mas a iniquidade tem um sentido mais profundo. Iníquo significa desigual. Cada vez que fazemos algo fora do padrão de Deus, praticamos iniquidade. Isso pode ser algo bom ou mal. Nossas obras também são iniquidades, porque não são como Deus. E é por isso que a árvore no Éden se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. O pai trocou a roupa do seu filho, e nós hoje também recebemos traje de justiça simplesmente porque somos filhos. Portanto, viva como filho.
O dom da justiça que recebemos nos capacita a viver de forma justa e correta. Sabe, quando Adão pecou, o que o Senhor fez? Tirou as vestes dele. Ele percebeu que ele estava nu, ele pegou algumas folhas, tentou cobrir a sua nudez. E o que o Senhor fez? Ele fez o primeiro sacrifício de um cordeiro que representava Jesus. Tirou a pele e fez a roupa. Adão, amado, ele quis se tornar servo, mas o Senhor trouxe para ele a justiça de Deus. Nós temos o poder do Espírito Santo em nós, porque Cristo já a conquistou. Apocalipse 19:8 diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então preste atenção, o primeiro presente que o pai deu ao filho pródigo foi o quê? Vestes de justiça. Quando você usa a veste de justiça, você se torna justo. Quando uma pessoa veste a roupa de rei, ele se torna rei. Quando no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a pessoa foi eleito presidente, colocou a faixa presidencial, ele se torna presidente. Você percebe que tudo vem a partir das suas vestes? Porque quando todos estão nus, todos são iguais? Sim ou não? O Senhor deu primeiro àquele homem que estava sujo, imundo, caído, sabe, que estava se sentindo para baixo. Ele coloca vestes limpas, vestes finíssimas, vestes de justiça, porque agora ele estava vestido como filho. Ele não estava mais sendo um mendigo ou um nóia que foi encontrado na rua. Ele agora era filho. Quando alguém olha para você e olha da forma que você está vestido, você sabe quem ela é. Se você chegar no hospital e ver algumas pessoas e outras pessoas vestidas de branco, você pressupõe que essa pessoa é enfermeiro ou médico, sim ou não? Se você chegar num tribunal, você vai ver que a roupa do juiz é diferente. O Supremo Tribunal Federal no Brasil, eles têm uma roupa que é diferente de todas as outras. Quando eles colocam, agora me fugiu o nome, quando eles colocam aquela roupa, e tem alguém especial, olha que interessante, vem alguém quando a pessoa está de pé, ele vem, é um servo que faz isso, e coloca a roupa lá no Supremo. Pronto, ele tem todo o poder de mudar algumas leis e até mesmo de fazer algumas alterações, porque as vestes de justiça é a veste que te dá a autoridade. Segundo presente que o Senhor deu ao filho pródigo, o anel de autoridade. Sabe o que me faz lembrar o anel de autoridade? Lembra quando José, ele recebeu do faraó um anel? E o faraó deu um anel para ele e disse assim: olha, a partir de hoje, você tem toda a autoridade sobre o Egito. Você só não tem mais autoridade do que eu. Mas aonde você colocar o selo, selar o seu anel, será ordem, será lei. Sabe, amada, o pai dá ao filho o segundo presente. Acompanhe no quadro. Os 3 presentes dados pelo pai ao filho representam coisas que recebemos de Deus hoje como filhos e não como servos. O segundo presente que o pai deu ao filho foi um anel de autoridade. Enquanto as vestes simbolizam a justificação, o anel representa a autoridade do filho. Preste atenção. Enquanto a roupa representa a justificação, o anel representa a autoridade do filho. Assim como a justificação, a autoridade nos é dada pela graça mediante a fé. Olha o que diz Gênesis 41:42. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Esther capítulo 8, versículo 8, diz assim: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar. Preste atenção, amado. Tanto no Velho Testamento, na Velha Aliança, como na Nova, o anel simbolizava o poder. Hoje não é mais o anel, é a canetada, não é? O presidente simplesmente ele dá uma canetada, ele dá a sua assinatura e aquilo se torna lei, aquilo se torna ordem. Na época, amado, não existia esse tipo de documento e não se chegava em lugar algum. Então o que eles faziam? Eles colocavam derretiam, era semelhante a parafina, né?
e era escrito uma carta, derretia aquela parafina como um selo. O que o rei fazia? Ou alguém com autoridade? Pegava o anel e colocava. Aquilo ali tinha o simbolismo, tinha o brasão do rei, tinha o brasão de quem tinha ordem. Então quando a pessoa pegava aquilo, que antes de abrir, a primeira coisa que ela se deparava era o anel do rei. Opa, então isso aqui é ordem. O pai poderia ter excomungado aquele filho, mas ele começa a dizer: a partir de hoje ninguém mais pode te apontar pelo que você fez. A partir de hoje você tem um anel de autoridade. Sabe, amado, baseado nesse texto, nós vemos que o anel representa, sim, representa autoridade. E naqueles dias o anel tinha uma função parecida com os nossos modernos cartões de crédito. Se você vai vender para alguém e a pessoa te passa um cartão, e essa pessoa vai comprar algo muito valioso, um exemplo, vai comprar um carro zero com cartão de crédito. É possível? Sim, desde que ele seja um cartão Black ou Infinity. Se você chegar com um cartão comum, a pessoa vai falar assim: escuta, é uma parcela que você vai pagar? Mas se você chegar com o Infinity, com um cartão Black, um cartão American Express, a pessoa quando pegar, ela vai saber que aquilo ali não tem limite. É um cartão sem limite. Então com certeza vai passar. Sabe, meu irmão, Deus te deu um cartão sem limite. Deus te deu um anel para você simplesmente no nome de Jesus, você ordenar e o diabo cair por terra, você ordenar a cura e a cura vir, você ordenar que a sua vida já está próspera, o seu caminho já está aberto e as coisas vão acontecer. Não é porque você simplesmente tem fé, mas porque você tem um anel de filho, e filho você tem autoridade. Agora só precisava carimbar o anel e mandar aquela fatura para o pai, porque o pai estava disposto a pagar esse preço. É como se o pai tivesse dado esse cartão, sabe? Amado, isso é muita graça. Nós éramos caídos e prostrados, e o Senhor nos deu um veste de justiça, e agora o Senhor nos presenteia com um anel de autoridade. Acompanha no quadro. Autoridade é diferente de poder. Por causa da sua autoridade, um oficial militar pode se posicionar na frente de uma carreta e mandar pará-la. A carreta pode ter força, mas o poder pode ter força e poder, mas ele tem autoridade. Eu acho engraçado quando você está nessas estradas federais, você vê aquelas carretas enormes, que pode passar por cima de todo mundo. Simplesmente o guarda, vestido com vestes de justiça, ele só dá com a mão. O cara que está atrás do volante, ele poderia dizer: opa, agora vai ser bingo, vou passar por cima desse e vou embora. Ele sabe que se ele fizer isso, ele está perdido. Sabe por quê? Porque quem está ali não é uma pessoa qualquer. Se aquela pessoa que levantou a mão, mandasse parar aquela carreta, tivesse vestido como eu e você, não tivesse com nenhum distintivo, não tivesse com nenhum brasão, não tivesse com nada que a justiça dá autoridade a ele, esse caminhoneiro não iria parar. Pelo contrário, ele passaria direto, não daria nem ousadia. E se parasse, pensaria assim: talvez está pedindo uma carona. Mas quando ele olha a veste de justiça, a autoridade que foi lhe dada, sabe? A ordem que lhe é dada, ele é obrigado a parar, quer queira ou quer não. Assim somos nós. Quando você levantar a mão, toda a potestade tem que paralisar. Quando você levantar a mão, é um filho que ordena no mundo espiritual. Marcos 1, 22 diz assim: maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A palavra diz aqui, amado, que toda autoridade, ela é delegada. O que é uma autoridade delegada? É aquela autoridade que foi dada por alguém. E a Bíblia diz em Romanos que toda autoridade é delegada por Deus. Às vezes nós ficamos, sabe, caímos na tentação de falar mal dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, seja lá quem for. Deixa eu te dizer uma coisa, eles até merecem por muitas vezes, mas a Bíblia diz o seguinte: se ele está lá porque Deus colocou, pastor, mas aquilo não vale o que come, é um ladrão, é isso e aquilo, ele vai pagar diante de Deus, porque toda autoridade é delegada pelo Senhor. A mesma coisa, você pode ter sido um pai ausente, você pode ter sido um pai ou uma mãe que não deu testemunho nenhum, mas você é autoridade sobre o teu filho, e ele precisa te respeitar. Sabe, querido, uma coisa que nós precisamos entender é isso. Lucas 9:1 diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios,
e para efetuarem cura. Versículo 19, o Senhor lhe disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Isso que o Senhor deu aos apóstolos, Ele deu para mim e para você. Nós precisamos usar essa autoridade. Às vezes nós ficamos com medo. Você ouve alguma coisa no seu ouvido, sabe? Você ouve algo falando no teu espírito e você começa então a ter medo. Você esquece que você é filho, você acha que você é servo. Talvez como servo você não tenha autoridade de mudar nada, mas como filho você pode levantar as mãos porque você tem veste de justiça. O Senhor já colocou um anel de autoridade no teu dedo. Levanta a tua mão, manda o diabo calar a boca, manda ele bater em retirada da tua casa, pegar toda a enfermidade, toda a obra de macumbaria e ir embora, porque maior é o que está contigo. Ele te deu autoridade. Nós precisamos entender que nós não somos mais servos, nós somos filhos. Então você pode estar certo que todo filho ganhou um anel de autoridade. Eu ganhei esse anel, você também ganhou. Se fala, nossa, eu queria ter autoridade igual o pastor fulano de tal, igual o pastor Alexandre, igual o irmão fulano de tal. Não sei porque que você queria. Você pode ter, quando você entende que você também é filho como eles. Sabe, você pode pensar que isso seja apenas para crentes maduros. Às vezes você fala, não, mas essa pessoa já é crente há muito tempo, já tem, sabe, compromisso com Deus. O versículo 21 fala a respeito disso: o Senhor se alegra quando os pequeninos, ou seja, os novos convertidos, fazem essa obra. Mateus do 5 ao 10, nós lemos a respeito da história do centurião romano. Sabe, aquele centurião, amado, ele era uma autoridade. O nome centurião era um guarda-chefe de 100 homens, por isso o nome centurião. Então ele era alguém muito importante no exército dos romanos. Acompanhe no quadro. O centurião disse que também era sujeito à autoridade como o Senhor. Em outras palavras, ele sabia que tinha autoridade porque estava debaixo de autoridade. E por isso ele tinha fé que bastava uma ordem, uma palavra e a cura aconteceria. A nossa autoridade é liberada por fé. E a maneira como ministramos fé é falando e confessando. Nós já falamos sobre isso. 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso falei. Se eu creio que eu sou filho amado, se eu creio que eu não sou apenas servo, mas eu sou filho, é muito simples. Basta você falar aquilo que você crê. Não adianta você falar aquilo que você não crê. Continua no quadro. O anel de autoridade nos identifica como filhos diante do mundo espiritual. Mas é preciso abrir a boca e liberar fé. A fé, porém, é tanto o ato de crer quanto o conteúdo da nossa fé. Sabe, querido, quando nós cremos errado, não temos fé para exercer autoridade. Se você crê errado, se você crê que você precisa fazer alguma coisa para merecer, a sua fé já foi jogada fora. Primeiro que tudo que você faça, primeiro que todas as vestes que você tentar colocar, a Bíblia diz que é veste de imundícia, para Deus não serve para nada. O que nós precisamos entender é que nós não somos nada, não viemos de lugar algum, mas mesmo assim Ele nos amou. Olha o que diz: uma fé errada nos coloca numa posição errada, e mesmo sendo filho, não conseguimos exercer autoridade. Você é filho, mas se você tiver uma fé errada, se você acreditar que você precisa pagar alguma coisa, que você precisa fazer um propósito, para Deus poder te ouvir, eu só vou ser curado se eu ficar 21 dias no monte orando e jejuando, sem conversar com ninguém, sem pensar em nenhuma coisa má. Amado, vai terminar os 21 dias e nada vai acontecer, porque não é a força do teu braço, é aquilo que está no seu coração. Eu creio, eu sou filho e pronto. Terceiro e último presente: as sandálias da aliança. O terceiro presente que o pai deu ao filho pródigo foram sandálias para os teus pés. Como eu disse, uma roupa, um anel e sandália. Talvez você olhando esses três elementos fala: caramba, pensei que ele ia dar um carro zero para o filho. Isso sim é amor. Você chegava pro seu pai: pai, você me ama? Amo. Então me dá uma BMW, uma X6. Isso não é amor, amado. Isso é comprar. Deus não quer te comprar porque Ele já te comprou. Você agora é filho. Acompanhe no quadro. Mas o que as sandálias ou sapatos representam na palavra de Deus? Representa direitos. Repita comigo: as sandálias que foram colocadas nos meus pés
representam direitos. Continuando, o pai estava aqui dando ao filho seus direitos como filho, e a atitude oposta de tirar os sapatos tem o sentido de abrir mão dos direitos. Rute capítulo 4, versículo 7, olha que interessante. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Olha que interessante. Estou eu e Humberto fazendo um negócio muito grande, não um negocinho qualquer. Eles faziam isso em praça pública. Então, na hora de fechar o negócio, eles não davam as mãos como a gente dá a mão e aperta. Então, negócio fechado. Não, a pessoa que estava fazendo o negócio, ele retirava as suas sandálias e colocava no pé do outro, e o outro fazia a mesma coisa. Quando alguém passava e via um ato como esse, dizia: ali está sendo feito um negócio, uma aliança, ali está tendo uma justificativa. Sabe, querido, quando Boaz decidiu casar-se com Ruth, Boaz foi alguém que se apaixonou por Ruth. Você conhece a história de Ruth e Noemi? Ruth resolveu servir ao Deus da sua sogra. Sabe, Ruth foi o contrário do que muitas pessoas falam mal de sogra. Tem pessoas que dizem que sogra é igual cerveja, gelada em cima da mesa. Misericórdia. Sabe que sogra também é sua mãe. Eu sei que tem sogra que é virada no giraia, mas a maioria das vezes a sogra faz isso porque ela ama o filho, talvez não confiou em você. Sim ou não? Eu tive uma sogra que no começo me odiou porque eu era pastor. Talvez se eu fosse pai de santo ela gostaria. Mas foi um processo, amado. A gente entrou em contenda no começo, porque ela fez de tudo para que eu não casasse com a pastora. Porque ela sonhava qualquer coisa, menos crente. Mas não demorou muito tempo, ela reconheceu quem eu era, quais eram as minhas atitudes, e mudou a história. E nos tornamos amigos. Me recordo como hoje, recentemente ela faleceu. Nós estávamos numa chácara que ela havia comprado. Imagina, eu nunca imaginei isso. Um dia, ela já estava se despedindo da gente, eu não sabia. Ela bateu nas minhas costas e falou assim: Alexandre, daqui para frente é vocês. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Posso confiar em ti. Continue. Ela estava, talvez sem perceber, sem nós sabermos. 10 dias depois ela faleceu. Quando as pessoas olharem para você e você saber quem você realmente é, essa autoridade de filho e de filho de Deus será exposta em sua vida. Sabe? Quando Boaz então ele resolveu casar-se com Ruth, antes ele teve que conversar com um parente mais próximo. E o parente mais próximo, amado, que tinha o direito de ser remidor. O que é isso, pastor? Direito de ser remidor. Era mais ou menos assim. Sabe aquela história daquela mulher que Jesus fala que ela teve vários maridos e nenhum era dela? Lembra disso? Por que ele fala isso? Quem não conhece a história fala: nossa, que mulher quenga. Casou 200 vezes, está parecendo a Gretchen. Casou 17, quase 18. Mas não era assim não, amado. O costume era, uma vez, as famílias eram grandes. Uma vez que o irmão mais velho casou com alguém, esta pessoa por sua vez morreu. O homem morreu. Aí o costume da época era, o outro que era solteiro, para preservar a família, casava com a cunhada. E se ele morresse, casava outro, até que não tinha mais ninguém da família para preservar, ela era liberada. A Bíblia diz que Boaz, amado, ele resolveu casar com Ruth, mas ele primeiro foi procurar o seu remidor. Quem era o remidor? Aquele que estava na fila de casar com Ruth, mas ele também não era obrigado. Então quando Boaz vai falar com ele, ele fala: eu não tenho intenção de casar com Ruth. Então o que ele faz? Ele pega
em praça pública, tira os seus sapatos, chama um sacerdote, coloca sobre Boaz, e Boaz faz esse ato. E aí vem um sacerdote e faz aquilo como um ato. Então o que ele fez? Quando ele tira o sapato e coloca no pé do outro, ele abre mão do seu direito. É o sinal que ele fez para renunciar ao seu direito, foi tirar o sapato. Acompanhe no quadro, você vai entender melhor. Em Deuteronômio está descrita a lei do remidor. Quando o homem não queria redimir a seu irmão, ele ficava conhecido como descalçado, ou seja, aquele que não honrou a aliança e abriu mão dos seus direitos. Deuteronômio capítulo 25, versículo 7. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Isso era a lei. Amém? Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará as sandálias do pé. E lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome da sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Olha que coisa humilhante. Mas essa era a lei da época. Sabe, aquele que não quisesse casar com a cunhada para continuar, ele tinha que passar por esse processo. Em Êxodo 3, nós lemos sobre o dia em que o Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente. E qual foi a primeira coisa que o Senhor disse a ele? Quem lembra disso? Tire a sandália dos vossos pés. Acompanhe no quadro. Quando Moisés tira as sandálias, ele estava dizendo que não tinha nenhum direito de estar ali. Toda vez que você tira a sandália, você está, dizendo: eu não tenho direito. E para Moisés a palavra foi: não te achegue para cá. Mas para nós hoje chegamos com ousadia no Santo dos Santos. Hoje temos direito que nos foram garantidos pela nova aliança, irmãos. O mesmo aconteceu com Josué, quando estava prestes a entrar em Canaã, às vésperas de conquistar Jericó, a primeira cidade. Ele vê o anjo do Senhor. Josué capítulo 5, 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, e eis que se achava de pé diante dele um homem que trazia na sua mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e a ele disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué, quando viu aquele homem com uma espada desembainhada, ele fala: escuta aqui, você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Olha que coisa linda, ele vê o anjo de forma corpórea. Ele não vê o anjo como uma luz com asa, ele vê o anjo como um soldado. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. E fez Josué assim. Sabe quem era esse príncipe? Sabe quem era essa pessoa que se manifestou a Josué? Não era anjo, porque anjo não aceita adoração. Não era anjo, porque anjo não aceita ninguém se prostrar. Era o próprio Cristo, o mesmo que apareceu na fornalha ardente, o mesmo que apareceu para Gideão, o mesmo que disse: agora você é meu filho, eu tiro as suas sandálias e coloco uma sandália nova, um novo tempo. Quando o pai coloca aquelas sandálias no pé dele, está dizendo: agora todo o seu passado de desviado, todo o seu passado de caído, de prostrado, agora está sendo trocado para ser alguém que exerce autoridade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é justo porque tem tentado conquistar essa posição? Ou você é justo porque você recebeu a graça? Se você está tentando conquistar esta posição, você continua sendo servo. E como servo, você vai ter apenas um salário pequeno, todo mês sendo repetitivo. Mas como filho você pode sonhar, e a graça do Senhor te alcançará. Aplauda o Senhor, que Ele é digno.